Seja muito bem-vindo ao canal do Cruzeiro. Antes de qualquer coisa, já peço que você se inscreva agora, ative as notificações e acompanhe o canal até o final, porque o que você vai ouvir hoje envolve decisões de bastidor, reuniões a portas fechadas, dinheiro pesado em jogo e um movimento que pode redefinir completamente o futuro da Raposa. Fique comigo até o fim, porque essa história não é simples, não é comum e não foi feita para vazar desse jeito. O que está acontecendo nos bastidores do Cruzeiro não é algo que se revela logo de cara. Não é um anúncio comum, não é apenas mais uma troca de treinador ou mais uma contratação pontual. Existe um plano sendo montado, uma engrenagem girando silenciosamente, e os sinais começaram a aparecer nos últimos dias de uma forma que deixou muita gente confusa, animada e até desconfiada. Quem acompanha o clube de perto percebeu que algo mudou no tom das conversas, na postura da diretoria e, principalmente, nas decisões que estavam praticamente encaminhadas e, de repente, foram completamente revistas. Tudo começou com um silêncio estranho. Um silêncio que, no futebol, costuma ser mais barulhento do que qualquer coletiva de imprensa. Negociações que pareciam certas esfriaram do nada. Jogadores que estavam com o pé fora passaram a ser tratados como peças centrais. E nomes que eram dados como descartáveis ganharam status de prioridade absoluta. Não foi coincidência. Foi comando. Quando um treinador do peso de Tite assume um projeto, nada fica como antes. E no Cruzeiro, essa mudança foi sentida antes mesmo de qualquer anúncio oficial mais detalhado. Internamente, a palavra usada foi uma só: controle. Tite não chegou para apagar incêndio, nem para aceitar decisões prontas. Ele chegou para assumir as rédeas, revisar cada movimento e redefinir o caminho do clube para 2026. A primeira grande virada aconteceu longe dos holofotes. Enquanto a torcida discutia nomes especulados, cifras e rumores, uma reunião estratégica mudava completamente o rumo do planejamento defensivo do Cruzeiro. A diretoria tinha um objetivo claro para essa janela: reforçar a defesa com nomes de impacto. Existia orçamento, existia vontade e existia até pressa. Mas bastou uma conversa mais profunda para tudo isso ser colocado em xeque. Tite foi direto. Olhou para o elenco, analisou dados, observou características e bateu o martelo. Não era hora de empilhar zagueiros. Não era hora de contratar por contratar. E, principalmente, não era hora de abrir mão de ativos que ele considera fundamentais para o projeto que está sendo desenhado. Foi nesse momento que uma decisão bombástica foi tomada e, quando vazou, deixou os torcedores completamente malucos. Jonathan Jesus estava praticamente fora. O acordo com o Zenit, da Rússia, era tratado como questão de tempo. Proposta alinhada, conversas avançadas, cenário desenhado. Para muitos, a saída parecia inevitável, até lógica. Mas o futebol, quando passa pelas mãos de um técnico com convicção, muda de rota. Tite foi categórico. A permanência de Jonathan Jesus não era negociável. O pedido foi direto ao dono do clube, Pedro Lourenço. Não foi sugestão, não foi recomendação vaga. Foi uma exigência técnica. Tite enxerga em Jonathan Jesus um zagueiro que pode evoluir, ganhar protagonismo e ser um pilar defensivo em um Cruzeiro competitivo, sólido e com ambições reais. A resposta foi rápida. Pedrinho decidiu gastar a moeda política e financeira para bancar o treinador. A negociação com o Zenit foi interrompida. Jonathan fica. Essa decisão, sozinha, já seria suficiente para gerar impacto. Mas o que veio depois aumentou ainda mais a tensão e a expectativa. A desistência do Cruzeiro na contratação de Vitão, ex-internacional, que acabou assinando com o Flamengo, não foi vista internamente como uma derrota. Pelo contrário, foi encarada como uma libertação estratégica. Sem Vitão, o caminho ficou aberto para consolidar uma defesa com identidade própria, moldada dentro do clube. E não parou por aí. Outro nome passou a ganhar força total nos bastidores. João Marcelo, um zagueiro que até pouco tempo atrás era visto como opção de elenco, entrou de vez no radar de confiança do novo treinador. Segundo avaliações internas, Tite vê em João Marcelo características raras no futebol brasileiro atual: leitura de jogo, tempo de bola e margem enorme de evolução. Não é exagero dizer que, para o técnico, ele pode se transformar em um dos melhores zagueiros do país. Essa avaliação teve consequências diretas. Em uma negociação paralela, o Cruzeiro chegou a considerar incluir João Marcelo em uma possível troca envolvendo Gerson, que estava no Zenit, como forma de reduzir custos e viabilizar a transferência. Era um movimento financeiro comum no mercado. Mas, novamente, Tite interveio. A inclusão de João Marcelo foi barrada. A saída de Jonathan Jesus já estava vetada.
E qualquer possibilidade de desmontar a dupla defensiva foi descartada imediatamente. O recado foi claro. O Cruzeiro não está mais operando apenas para o agora. Existe um projeto sendo construído com base em convicções técnicas, não impressões externas ou ansiedade de mercado. Para a torcida, isso pode significar algo ainda maior. Um time com identidade, estabilidade e planejamento de médio prazo, algo que o clube não vivia há muito tempo. O mais curioso é que nada disso foi anunciado em tom de festa. Não houve coletiva explosiva, nem vídeos chamativos. As informações foram surgindo aos poucos, como peças de um quebra-cabeça. E é exatamente isso que tem deixado os torcedores inquietos. Porque quando decisões grandes são tomadas em silêncio, geralmente algo ainda maior está sendo preparado. Nos bastidores, a palavra que mais se repete é confiança. Confiança no treinador, confiança nos jovens, confiança no caminho escolhido. E quando um clube decide confiar, ele também assume riscos. Mas são riscos calculados, baseados em visão e planejamento. Para muitos analistas internos, essa postura pode ser o ponto de virada definitivo do Cruzeiro em sua reconstrução. A sensação é de que o clube virou uma chave. Não se trata apenas de manter jogadores ou desistir de contratações. Trata-se de dizer ao mercado que o Cruzeiro não é mais um clube reativo. Ele passou a ser protagonista das próprias decisões. E quando isso acontece, o impacto vai muito além das quatro linhas. Agora fica a pergunta que não quer calar. Se essas decisões já estão causando esse nível de agitação sem um anúncio bombástico oficial, o que mais está sendo preparado nos bastidores? O que ainda não veio à tona? O que Tite e a diretoria estão guardando para o momento certo? É por isso que você precisa ficar ligado neste canal. Se inscreva agora, ative as notificações, porque essa história está longe de acabar. E no final, eu quero saber a sua opinião. Você concorda com Tite em bancar Jonathan Jesus e João Marcelo? Você acha que essa mudança de postura pode realmente mudar tudo no Cruzeiro? Deixe seu comentário, participe da discussão e acompanhe de perto, porque o que está sendo construído agora pode definir o futuro da Raposa por muitos anos.